E o risco aumentou para as ações dos grandes bancos. O Santander divulgou o resultado do segundo TRI e mostrou um aumento na inadimplência, e isso deve impactar Itaú, Bradesco e Banco do Brasil? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Eu vou analisar o aumento do risco para o setor, mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações do Santander ou dos outros bancos grandes, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil? Eu vou sortear uma caneca do canal e um livro Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, nos stories, então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, hoje a gente vai falar aqui se existe um aumento no risco das ações dos grandes bancos, né? O gato subiu no telhado. O Santander deu início à temporada de resultados dos grandes bancos, né? Sempre o primeiro a divulgar. Divulgou hoje, e alguns pontos de atenção, né? Quando a gente olha para o lucro, uma queda de 2,1% em relação ao segundo TRI do ano passado, né? Mas o que chama atenção é a inadimplência subindo. Então vamos entender se tem algo mudando no segmento aqui, tá? Bom, vou colocar aqui na tela para vocês a foto, né, dos principais dados aqui do resultado do Santander. Esses dados, tabelas, gráficos, eu sempre deixo no meu canal do Telegram, então aproveite, né? Se você não faz parte, entra lá, já baixa os dados aí e vai acompanhando o vídeo com tudo. Quando a gente vê o lucro, né, um lucro de quase 4,1 bilhões de reais, aqui comparado com o primeiro TRI desse ano, né, uma leve alta. Fizeram semestre contra semestre, né, aqui, em relação ao ano passado, uma queda de 0,5%. Quando você compara com o mesmo período, a gente vê uma queda de 2,1%, mas vamos começar a olhar para as quebras, né? Um grande banco ganha dinheiro com carteira de crédito, né? Cedendo crédito, tomando dinheiro das pessoas com uma taxa baixa e operando isso, né? E o que nós temos aqui, tá? Então, quando a gente olha para a carteira de crédito ampliada, a gente está vendo aqui um crescimento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado, 6,4%, desculpa, em relação ao mesmo período do ano passado, e 4% em relação ao primeiro TRI desse ano, né? A gente vê aqui o que está crescendo bastante. Pessoas físicas, né? Então, financiamento para consumo um pouco menos, 5,6%. E aí, pequenas e médias empresas, 6,7%. Grandes empresas, 4,1%. A gente viu as grandes empresas, falando de empresas de bolsa, né? Empresas com grande faturamento, bem capitalizadas, não precisando tanto de dinheiro. Então, mais o que chama atenção aqui, pessoas físicas crescendo, mas o crédito no Santander não está crescendo fortemente. Eu vou mostrar depois uns dados aqui e comparar, que tem algumas peculiaridades desse resultado em relação ao setor como um todo, tá? E aí quando a gente olha para a margem, né, que é o resultado de fato que o banco faz com a carteira de crédito, o que a gente vê? Aqui a bruta total, ela está caindo, né? Em relação a esse ano, 8,3%, em relação ao ano passado também, 0,5%. Quando a gente olha para margem com clientes, que é o dinheiro que ela faz com a carteira de crédito mesmo, né? Tem um crescimento, 3,1%, e em relação ao ano passado, 28,9%, tá? O que impactou a linha de forma geral foram as operações com o mercado, tesouraria, ou seja, o banco gerindo o próprio dinheiro dele, né, fazendo trade, fazendo operações de volatilidade. A gente viu aqui um prejuízo aqui de 1,5 bi, né, acumulado tanto no TRI quanto no acumulado no semestre. No ano passado tinha sido 5 bi positivo, ou seja, o mercado está difícil, né, não é só para você, não, o mercado está difícil para todo mundo. A gente vê aqui uma grande operação tomando um prejuízo, tá? Até aqui, tudo bem. Aí, quando a gente vai olhar para o custo do crédito, né, que são as provisões não são, de fato, inadimplência, calote, mas são custos que o banco aloca, a gente vê uma alta considerável aqui, tá? Então, qual que foi o custo net desse negócio aqui? 5,7 bilhões de reais. Quando a gente olhava para o ano passado, né, vai pegar o mesmo período aqui, era um custo de 3,3 bilhões, tá? Então o negócio subiu. Ele coloca aqui o percentual, né, do custo de crédito em relação à carteira. Então a gente vê aqui saindo de 2,7 para 4,3. Então tem um aumento considerável aqui no custo do crédito, tá? E fazendo uma comparação, o que eu falei muito, né? Que em 2020 o Itaú e o Bradesco foram muito conservadores. Eles tiveram os piores resultados. O Itaú teve o pior resultado na pandemia porque ele provisionou muito. Ele foi o mais conservador. O Santander foi um pouco mais agressivo, tem necessidade de distribuir dividendos, né? Controlador, entre outros pontos. Acabou não sendo um banco tão conservador naquele momento e agora me parece que ele está sofrendo um pouco mais
do que os outros, tá? Quando a gente evolui aqui nessa análise e olha para a inadimplência acima de 90 dias, o que nós temos aqui? Pega a pessoa física, subiu para 4,1, no mesmo período do ano passado a gente estava falando de uma inadimplência de 3,2, pessoa jurídica, né, PJ, aqui bem estável, até caiu em relação ao último TRI, como eu disse, as empresas estão saudáveis, capitalizadas, na média aqui 2,9, mas quando você compara com 2,2 ano passado, teve uma alta relativamente grande aqui que chama atenção. E aí quando você coloca, né, na inadimplência de 15 a 90 dias, né, essa última que a gente estava vendo era acima de 90 dias, a gente vê uma certa estabilidade. Então, os que estão com uma situação um pouco melhor, né, entre 15 e 90, está tendo uma estabilidade, acima de 90, uma piora. Quando a gente olha para o índice de cobertura, né, que é quanto o banco tem já provisionado para possíveis calotes, né, que já passou, são as PDDs acumuladas ali no balanço, ele tem 224%, ou seja, ele tem 2,2, né, vezes aqui o que está atrasado há mais de 90 dias já separado para esses possíveis calotes. Então, o sistema financeiro brasileiro é extremamente sólido, né? As regras aqui são bem rígidas e dá um conforto, né? Não é... A gente pergunta, tem medo dos bancos? Se comparar com os Estados Unidos, né? Ainda mais pegar antes da crise ali do subprime, as regras lá eram muito mais frouxas do que aqui. Então a gente tem um sistema bem cauteloso, né? bem conservador. E aí quando a gente volta aqui para a DRE, né? A gente passou aqui no resultado para essa segunda linha aqui, para a margem financeira líquida, né? A gente viu quanto o banco ganhou com crédito e quanto ele gastou as despesas aqui. E a gente vê que de um TRI para o outro, a queda foi de 24,6%, né? Em relação ao primeiro TRI desse ano. E no semestre, né, em relação ao passado, 19,7%. Então, o grande impacto, né, está aqui. Por quê? Porque teve um aumento forte do custo do crédito na inadimplência. Esse ponto chama atenção e depois eu vou comparar um pouquinho mais com os outros bancos. Aí quando você olha para o restante do resultado, né, serviços, a gente vê um crescimento de 5,7 em relação ao primeiro TRI. Em relação ao ano passado, crescendo semestre, né, 4,8. Com aquele cenário dos bancos digitais, que todo mundo fala, que é tudo de graça, e os bancos tradicionais cobram, os bancos tradicionais continuam crescendo receita de serviço, porque as pessoas estão dispostas a pagar. Pessoas gostam de ter uma outra pessoa, uma confiança, e por um bom serviço as pessoas pagam, tá? Então eu sou um crítico a esse modelo onde as pessoas falam que os bancos tradicionais vão acabar. Acho que não, de longe. Eu acho que as pessoas estão dispostas a pagar por bons serviços. Não tem dúvida que esse mercado sempre vai existir. Aí quando você olha para as despesas, o banco conseguindo controlar despesas, né? Então, as despesas totais aqui caíram 1,9 em relação ao primeiro TRI desse ano, né? Crescendo 8,4 em relação ao ano passado, semestre, né? Pegando o semestre 22 contra 21, abaixo da inflação. Então, está conseguindo aqui segurar as despesas. E aí, quando a gente olha finalmente, né? Estão passando por todos os pontos aqui, vai de forma mais simplificada do resultado, a gente vê um lucro aqui praticamente estável em relação ao primeiro TRI desse ano, né? Uma queda, quando você fala do semestre, 0,5%, e uma queda de 2,1% em relação ao ano passado. De forma geral, segurando despesas, conseguindo crescer um pouquinho as receitas de serviços, compensa uma parte, né, desse aumento aqui das provisões. Mas o que chama atenção isso pode ser sistêmico? A gente pode ter uma piora generalizada nos balanços dos bancos? Bom, a gente teve uma inadimplência muito baixa pós-pandemia. Por quê? Porque os bancos deram crédito, rolaram as dívidas, né, alongaram os prazos. Então, assim, naquele momento a inadimplência foi baixa porque o sistema todo deu crédito mesmo, rolou todas as dívidas, então não tinha como a gente ter um aumento na inadimplência. Aí, após isso, as coisas começaram a retomar ao normal e a gente está assistindo quem está mais provisionado, quem está menos. Quando a gente olha para o sistema financeiro, esse gráfico aqui, essa tabela, mostra o sistema financeiro como um todo, tá? Nacional. A gente vê que o ano passado a provisão estava por volta aqui de 2,3%. Hoje, aqui, se pegar no abril, né, que é o que o sistema mostra, a gente está em 2,7%. Então, sim, teve um aumento, sim. A gente está vivendo um ciclo, né, nesse momento, tem uma piora, mas não é nada fora do controle, tá? O que eu acredito é que o Santander está numa taxa, ele está numa inadimplência um pouco pior, provavelmente tomou mais risco, foi um pouco menos conservador nesse momento e agora está pagando um pouco do preço, né? E quando a gente olha para o crescimento do crédito em geral, o que a gente vê? 12 meses crescendo 16,8%. Então o sistema financeiro está
crescendo, né? O crédito aqui tá crescendo no Brasil, o Santander menos. Eu acho que essa é a estratégia, né? Nesse momento aqui foi mais agressivo naquele momento e agora um pouco mais conservador. Então não vejo um risco sistêmico, assim é uma questão cíclica da inadimplência. Quando a gente olha para os bancos, né? Eu trouxe aqui esses dados das projeções que eu tenho aqui para os lucros em 2022, a gente vê um crescimento, né? Principalmente Itaú crescendo forte, Banco do Brasil, que eu tenho algumas ressalvas, já falei aqui, mas de forma geral os bancos crescendo. E quando a gente olha para múltiplo, né, múltiplos extremamente baixos aqui, pegando nos preços de hoje, né, considerando aqui os 4 bancos, 6 vezes preço-lucro, né, Itaú é o mais caro, mas mesmo assim está bem abaixo da média, então eu gosto bastante dos bancos, acho descontado. O Santander é o que eu menos gosto nesse momento, Itaú é o meu preferido, mas não vejo uma mudança, um risco sistêmico. Acho que é o seguinte, temos uma questão de ciclo, aumento da inadimplência, mas nada fora do normal, tá, pessoal? Bom, e como eu falei, tem sorteio de caneca e livro, basta comentar, vai acompanhar o resultado no meu Instagram, tem relatório sobre os bancos, o link tá aqui embaixo, e se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.